Henker que vive duas vezes. Capítulo 378. Gigantomáquia, 3. Capítulo 378 Gigantomaquia, 3. Tifão. Iapetus olhou para o céu com uma expressão rígida. A chegada de Taifon significava que ele estava tentando atrapalhar sua missão. Essa luta é sua perda. Iapetus. O que você está falando? Tudo o que tenho que fazer agora é matar esse bastardo. Você não pode ver, ou não vai. Os olhos de Taifon estavam tão frios que causaram arrepios na espinha. Eu disse. Para cuidar daquela criança. Você não vê, atrás dele? Iapetus virou-se na direção que Taifon estava olhando. Yon-Wu estava ofegante, forçando o que restava de suas forças para lutar contra Taifon. Ele estava cercado por Lan e os outros soldados de Spluto. Eles estavam claramente decididos a protegê-lo. Porém, Iapetus viu outra coisa. Havia um grande número de deuses e demônios atrás de Yon-Wu, alguns deles encarando Iapetus. É claro que era impossível para eles descerem do mundo celestial. Mas Atenas e Hermes pareciam prontos para fazê-lo assim que pagassem o preço. Os olhares de Cernunnos e Vimalacitra também eram penetrantes. As ações de Atenas e Hermes faziam sentido, já que os olimpianos e os titãs eram inimigos. No entanto, por que Cernunnos, que desprezava ser associado às sociedades, e Vimalacitra, que menosprezava até mesmo outros demônios, estavam ao lado do humano? Isso não foi tudo. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. É meu. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Se você tocar no que é meu, eu mato você. O imponente grão-duque do Oriente estava carrancudo para ele como se quisesse despedaçá-lo. O que estava acontecendo? Iapetus não conseguia entender por que grandes deuses e demônios protegiam o mortal. Ele só tinha certeza de que se matasse aquele jogador, todos aqueles deuses e demônios se tornariam seus inimigos. No entanto, ele não estava com medo. Com as colunas de luz aparecendo, os titãs finalmente tiveram a chance de ascender ao Olimpo. Eles estavam se preparando para recuperar a força perdida assim que chegassem ao mundo celestial. Como seu objetivo final era governar o mundo celestial, um dia eles teriam que entrar em guerra com esses seres. Porém, ainda não era o momento certo. Eles tiveram que subjugar o Olimpo primeiro para ter a base para declarar guerra, e não queriam fazer inimigos desnecessários no momento. Mas eu tenho que recuar assim? O humano estava ao alcance de um braço e seu pescoço fraco poderia ser quebrado facilmente. O pequeno bastardo estava até sorrindo. Embora seu rosto estivesse escondido atrás de uma máscara, seus olhos estavam curvados como se ele estivesse rindo e desafiando Iapetus a fazer uma tentativa de ataque. Aquele sorriso fez Iapetus perder a paciência. Eu vou te matar. Você não me ouviu. Dizendo para você parar. Iapetus. Iapetus ignorou as palavras de Taifon enquanto se esticava na direção de Yon-Wu. Os lábios de Yon-Wu se curvaram sob a máscara e, de repente, um raio branco caiu do céu, tão afiado quanto uma faca. Quando estava prestes a alcançar Yon-Wu, o braço direito de Iapetus caiu no chão. Arg! Iapetus já havia sido terrivelmente ferido por usar o poder de Cronos. O novo ataque, preenchido com energia dracônica, desferiu um golpe crítico em sua alma. Iapetus agarrou seu cotoco e recuou. O sangue espirrou no chão quando Jeong-Wu abriu suas magníficas asas brancas no céu e pousou silenciosamente. Sua armadura e lâmina prateadas brilhavam com uma aura majestosa. Você está atrasado. O que você está falando? Corri o mais rápido que pude. Jeong-Wu ignorou a repreensão de Yon-Wu e virou Dragon Slayer em direção a Iapetus. Devo terminar meu segundo round com aquele cara feio? Nuvens negras oscilavam em torno de Iapetus, o que significava que o ambiente ao seu redor estava à beira de um sonho. Em circunstâncias normais, o poder de sua alma tornaria isso impossível. Mas agora ele não era tão forte quanto a barreira de Nêmesis. Esta foi a razão pela qual Yon-Wu estava tão calmo. A alma de Jeong-Wu estava muito instável e em um ponto perigoso. Mas se uma condição especial fosse satisfeita, sua alma se tornaria tão forte quanto o espírito de um herói, graças ao nível que alcançou antes de morrer. Foi um nível que rompeu o cerco do dragão vermelho e destruiu o coração da rainha do verão. Se o antigo poder de Jeong-Wu retornasse, Yon-Wu tinha certeza de que seria vitorioso contra o titã. Jeong-Wu conseguiu manter seu poder por apenas um curto período de tempo. Mas Yon-Wu sentiu que seria capaz de segurar Vigrid novamente quando isso acontecesse. A pedra filosofal já estava circulando energia da pedra da alma, e seu corpo divino dracônico demoníaco quase se recuperou. Iapetus cerrou os dentes. Seu braço direito foi cortado inutilmente. A raiva encheu sua cabeça, mas seus olhos piedosos podiam ler as mudanças pelas quais os irmãos estavam passando, e ele podia adivinhar o que Yon-Wu estava planejando. Não permitirei mais desobediência. Iapetus. O último aviso de Taifon o impediu de se mover. Ele não estava na melhor situação. Ele estava cercado por Plutão e pela energia anormal ao seu redor. Lan, apóstolo de Hades, parecia estar se preparando para uma manifestação. Se ele continuasse a lutar, ele perderia. Como poderia um dos 12 titãs originais perder para meros mortais? No entanto, nada mudaria, não importa o quão furioso ele ficasse. Iapetus recuou lentamente, mordendo o lábio inferior. Mesmo enquanto recuava, seus olhos estavam focados em Yon-Wu. Da próxima vez que nos encontrarmos, vou arrancar sua cabeça, não importa o que aconteça.
Com isso, Iapetus desapareceu e se escondeu em um espaço que Taifon concedeu. No entanto, Taifon também não desapareceu. Ele franziu a testa, como se estivesse insatisfeito com alguma coisa, e se virou para olhar para Yon-Woo. De repente, seus olhos se curvaram alegremente, como se ele estivesse se divertindo muito. Mesmo que Iapetus seja um perdedor. Incrível. Entendo por quê. Hermes e Atena são tão protetores. Porque Poseidon é tão cauteloso. O traço, sangue frio, repele uma pressão desconhecida. O traço, sangue frio, repele uma pressão desconhecida. Yon-Woo olhou para Taifon, sentindo uma ameaça dele. Mesmo estando preso no Tártaro há muito tempo, Taifon falou como se soubesse de tudo o que estava acontecendo no Olimpo. O descendente do Rei Negro. A morte pertence a você por direito. Mas, vou te dizer uma coisa. O poder do Rei Negro não deveria ser usado dessa maneira. É um poder que pertence a nós, não ao traidor do Olimpo. Traidor? Yon-Woo olhou para Taifon com os olhos arregalados. Só então, um desenho que ele tinha visto no tesouro do Olimpo passou pela sua mente. Era de um deus sem nome caindo no submundo por causa de Zeus e dos outros deuses. Cronos era seu apóstolo. E nós continuamos. O legado de Cronos. Então você também. Bum! De repente, houve uma imensa pressão vinda do céu que parecia ter a intenção de impedir Taifon de falar mais. Yon-Woo virou a cabeça em direção à fonte da pressão e percebeu que os canais de Hermes e Atena haviam ficado mais escuros. Como se estivessem olhando para Tifon e sinalizando para ele não falar mais nada. Os olhos de Taifon se curvaram ainda mais. Parece que seus deuses guardiões não gostariam que eu falasse mais com você. Nós terminaremos nossa discussão em outra hora. Os olhos começaram a desaparecer. Isso não será muito longe no futuro. Então estarei esperando que você venha. Com essas palavras, Taifon finalmente desapareceu. A pressão no ar dissipou-se como se nunca tivesse existido, e um pesado silêncio desceu sobre eles. Plop. Então, o silêncio foi quebrado por Displutus, que desabou fracamente no chão. Eles não tinham mais força nas pernas. Desde a invasão dos territórios sagrados e o aparecimento de Iapetus até a batalha com os subordinados de Iapetus e a chegada de Taifon, foi a batalha mais intensa que eles já experimentaram. Lan também caiu no chão. Ela usou o que restava de sua força para a manifestação de Hades. Jeong-Woo voltou ao relógio de bolso para descansar também. No entanto, Yon-Woo continuou a refletir sobre o que Taifon disse. Cronos era o apóstolo do Rei Negro? Agora que ele pensou sobre isso, quando Yon-Woo caiu no Tártaro perto do cadáver de Cronos, o elenco do Rei Negro tremeu furiosamente. E o elenco do Rei Negro sugou o poder de Cronos que vazava de Iapetus naturalmente. Como se eles sempre tivessem se complementado. Fazia sentido que o poder de Cronos fosse do Rei Negro, e era compreensível porque Poseidon, Deméter, Hestia e Hera seriam tão cautelosos com o poder. A geração de Zeus e Poseidon assumiu o controle do Olimpo após derrotar Cronos e os outros titãs. É natural que eles tenham medo do Rei Negro por trás dos titãs. Essa foi a titanomáquia. No entanto, a geração de Hermes e Atena não havia experimentado a titanomáquia e poderia respeitar Cronos em vez de tremer de medo ao ouvir seu nome. Se eles tivessem começado a apoiar o Rei Negro, faria sentido que favorecessem Yon-Woo, que era o sucessor do Rei Negro. É isso. Yon-Woo ergueu os olhos e compartilhou seus pensamentos. Os deuses não esclareceram nada. Hermes sorri com tristeza. Atena fica em silêncio. Yon-Woo interpretou isso como uma afirmação silenciosa. Porém, por causa disso, ele ainda tinha mais algumas perguntas. Ele não conseguia imaginar um conceito de Deus assumindo outro Deus como apóstolo. Se Cronos, que foi um dos maiores deuses de seu tempo, fosse apenas um apóstolo, então quão incrível seria o Rei Negro? Você sabe de uma coisa, certo? Ele perguntou ao demonismo dentro da pedra filosofal. Mas tudo o que retornou foram risadas estranhas. Kik-kik.